Os homens estão finalmente aprendendo a sentir? Ou estão fingindo que sabem? Durante muito tempo, ser homem significava ser forte, racional, invencível. Ou pelo menos fingir muito bem. Sentir só se fosse raiva. Falar sobre isso só no churrasco, depois de 4 cervejas e ainda com uma piadinha no final. Mas parece que algo tá mudando. Ou eu que tô surtando? Hoje tem homem fazendo terapia, falando de ansiedade, escrevendo legenda de foto com signo e até gravando podcast de vulnerabilidade. A pergunta é, isso é moda? É meme? É de verdade ou eles aprenderam a performar sentimentos? A gente tá vendo uma nova geração de homens que sente, chora, conversa e se coloca? Ou ainda é só a pontinha do iceberg emocional de séculos de repressão? Grande surto! Esse episódio é pra entender o que tá acontecendo com o emocional masculino. Ou tentar, né? Com muito humor, sem julgamento e com coragem de encarar o próprio caos. E pra isso a gente chamou 2 homens que pensam, falam e sentem, cada um do seu jeito. André Brandt, roteirista, podcaster e um homem que adora falar sobre tudo. E Vitor de Castro, ator, apresentador e criador de conteúdo especialista em trazer os astros pra conversa. Vem surtar com a gente, porque sentir ainda assusta. Mas é o único caminho que presta. Bora? Oi? Por mim, eu ficava aqui ouvindo ainda. Eu também eu vim pra ouvir. Não! Pelo contrário, eu vim pra ouvir vocês, aprender, tirar dúvidas. Vocês sabem amar, meninos? Eu sei amar, sim. Sabem? Sei amar desde sempre, assim. Uma coisa que eu sei amar. Eu sou muito carente, né? E aí eu descobri que uma ótima maneira de você suprir a carência é entregando amor e carinho. Porque as pessoas, elas costumam retribuir. Então acho que se você… Quando não retribui, que é o problema, né? Aí quando não retribui, aí você chora. Traumatiza! Traumatiza. Aí você sente. Aí você sente mais ainda, É assim. isso. Então você foi uma pessoa que recebeu muito amor na sua infância. Às vezes, obrigatoriamente, assim. Sério? Sim, eu venho de uma família que tem 5 filhos, né? Então eu tenho 4 irmãos e eu monopolizava a minha mãe, de alguma maneira. Então sempre dava essa maneira de… Tô ali chamando atenção, entendeu? Hoje isso vira um meme, a família ri. Mas na época, eu recebia todo o bullying dos outros irmãos, entendeu? São Exatamente. mais velhos, eles você é o mais novo? É, eu caçula? sou o do meio. Ah, o do meio. No Isso. meio falam que o do meio é o mais legal. Ah, você diz… Não falam, eu já vi alguns memes disso. Eu e meu irmão, a gente tem 8 anos de diferença. E aí? E aí, quando eu tinha 8 anos, até 8 anos, minha mãe era só minha, né? E aí, de repente, chegou um bebê ali. Ser, né? E aí, é isso. Aí, quando eu tinha 12, tinha 4. Então, a criança de 4 tem muito mais atenção do que o de 12, né? Total, nossa, e aí, você começa devia… a entrar na adolescência vendo que você não é mais o… Bebezinho. O príncipe, o pequeno príncipe, que você estava lendo, né, o livro lá Tava, fora. adorei. A primeira vez que eu li foi hoje. Ah, fofo. Pra gravar a chamada. Que coisa linda que achou. Eu gostei. Não gostei do final. Ah, sim, É. mas tem coisa que o final é… Ele morre, né, no final. né? Conta! Gente, não é spoiler se o livro é do século XIX. É. O que tem de blogueira que tá lendo Pequeno Príncipe agora e ficou impactado que você contou o final. Cara, eu amo blogueira que tá lendo a Bíblia e fala mentira que a mulher de Jacó olhou pra trás. Eu faço, gente, essa história aí de 2000 anos antes de Cristo. Não Entendeu? configura spoiler. Não configura spoiler, Não. não configura. Mas eu achei muito bonito você falar que nós somos homens que sentem. Você não acha? Eu acho, mas achei bonito, você não achou? Assim, ser… Assim, eu vendo de fora, porque a gente não é íntimo, assim, né, da vida, pra eu conhecer vocês a fundo. Mas eu julgando e analisando vocês e a vida de cada um nos seus afetos, nas suas escolhas, no que vocês fazem da vida, ou quem vocês amam, eu sinto que vocês sentem, que vocês amam. André, quanto tempo você tá com a Foquinha? 9 anos. Como? 9 Ela tá anos. te aguentando tanto tempo? É, Brincadeira. paciência. Pois é. É. O Vitor é amigo de ambos. Ah, é? Né, ele frequenta a nossa residência. Viu muitas coisas do nosso relacionamento aí acontecer. Sim. Mas eu acho que ali tem uma coisa muito… A gente é muito parecido. Esse negócio dos opostos, se atrai e tal, eu acho que é um negócio meio que… Pra mim não funciona. Porque a galera acha que o oposto é do tipo assim… Ai, eu gosto de sertanejo, ele gosta de eletrônico. A gente é oposto. Não. Você só tem gosto diferente. É. O oposto é um negócio muito, mano, do tipo, né? São coisas que realmente repelem a pessoa. Sim. Nesse caso, a gente é muito… A gente tem gostos diferentes pra várias coisas, mas a gente pensa muito parecido. Sim, o que é ótimo. Então, o nosso relacionamento é muito baseado nessa troca. E uma parceria mesmo. Muito. E quando você se deu conta que você amava a Fernanda? Muito antes dela.
Ah, você veio primeiro? Mas você teve mais facilidade em demonstrar o amor por ela do que ela por você? Sim. É trauma, né? Mulher é me traumatizada. cozinhou. Foram 6 meses me cozinhando, saindo comigo escondido. Ela não queria te Porque eu assumir. não me assumia. Escondido de quem? Ah, porque tinha aí umas coisas, né? Ah, tinha uns Foi tinha uns casada, né? pratinhos. Divorciada. Enfim, é uma pessoa vivida, né? Foquinha é uma pessoa vivida. Eu Pessoa não vivida. sabia dessa parte dela. Aquela que começa a falar da Foquinha, esquece. Ó, o tema, sem né? ela aqui, né? É. Não, Menino, mas me isso tem conta. muito a ver, porque eu fiquei 6 meses do tipo assim, provando pra ela que eu gostava muito dela. Como? Ah, quando a gente tava junto, eu queria que fosse, tipo, muito mais legal do que quando a gente tivesse numa festa que ela não estaria de mão dada comigo. Então, porque quando a gente tava, aí pra mim era ruim, né? Porque você tava lá e aí você fala assim, putz, será que hoje… Hoje Não. eu posso ficar Não, com ela? não, Hoje não, calma. porque tem gente aí. E aí tal. foram meses. Cara, você meses. insistiu nesse amor. E aí eu acho que ela cansou, né? Ela falou, não, então vamos lá, vai. A 6 pena, né? meses. Vou dar uma Acontece. chance. Vamos E lá, é vai. ótimo que vocês são um casal. A gente chama, eu, João Luiz, a gente chama vocês de casal vereador sempre. Você tá numa festa, você tá esperando Foquinha e André chegarem. Aí, de repente, eles chegam, eles te dão um oi. Com sorte, você vai ter uma outra interação com eles naquela noite. Mesmo sendo amigos. Porque Ok, assim, igual aí, ó. dependendo do rolê… É peão, entendeu? Então você vê os dois e eles não estão fazendo isso juntos. Cada um tá vivendo um rolê. E aqui, dá oi, vai. Aí daqui a pouco uma tá no after, aí outro não sei o quê. Aí vai. E assim, eles têm histórias de after maravilhosas. De Ludmilla, de Bianca, de tudo. Entendeu? Coisas Não é sobre assim… isso o episódio. Não, não mas é. talvez, Sentimento. sabia? Mas A gente é porque pode falar é de isso. fofocas também. Eles… É amor. E realmente essa coisa de ser um casal parecido, né? Porque eu acho que os gostos serem diferentes, a gente aprende a lidar. Agora, quando a pessoa ela tem uma personalidade que é muito diferente, aí você ter que lidar com uma pessoa que é extremamente diferente de você o tempo todo, casado, morando junto, tendo Dá um que fazer… trabalho. Já é difícil se relacionar, né? Imagina sendo tudo tão diferente, dá um trabalho, é tanto pratinho ali pra girar. Você tem que… porque aí você tem que ficar convencendo a pessoa de que aquela escolha é a melhor, segundo a sua perspectiva, porque a perspectiva dela é completamente diferente. E aí você vai arrastando o relacionamento, aí vai ficando um relacionamento tóxico, aí quando você vê, tipo, você só 6 tá por conveniência. meses depois, então, ela realmente falou assim, cara, esse cara me ama, né? Tá aqui há 6 meses. Pois não. Mas você chegou a falar, eu te amo? Falei e ela não respondeu de volta. Cara, a Foquinha é muito queen, né? Ela é uma Quem diva, conhece né? sabe que ela é essa pessoa. Ela é essa Ela pessoa. jamais falaria só pra me Vamos agradar. fazer a cena aqui, como foi? Hã? Vamos fazer a cena como foi. Hã? Ela respondeu o quê? Ela ficou te olhando? Não, tipo, a gente tava meio abraçadinho, no carro tá. voltando de um evento. Uma festinha, um então negócio. tamo aqui, eu sou E ela. aí eu falei baixinho ali, que eu falei, Vai. também não vou falar alto, né? Fala, fala. Aí eu falei, te amo. E ela olhou pra você, Deu um beijinho no pescoço e continuou agarrada. Foi só isso. não fez nenhum… Não. Foi. nenhum tipo… Ai, você Foi. é lindo. É, Eu também ela não adoro respondeu você. nada, foi silêncio. Mas às vezes é melhor não responder. Aí, eu adoro você, aí adorar parece que é mesmo. Porque aí eu esse fiquei amor, assim do né? tipo assim, bom… Falei. Se ela não falou nada e me deu um beijinho… Porque eu sou uma pessoa muito otimista, né? Então eu sempre… fofo. Falei, não, então ela podia ter feito assim, né? Sim, repelido. É, Você falou, ela podia tá, ter então- pulado do carro em movimento. Poderia. Às vezes ela Várias só não coisas. tava esperando, né? Você pegou ela de surpresa, ela… Bom, É, daqui a eu falei, pouco eu não, lido com isso. vamos Mas eu respeitar. acho que nessa história, 6 meses ele ali, nessa relação de ficar… Vocês ficavam com outras pessoas também? Não. Olha, Durante esses 6 vocês- meses aí. Não, a gente tava vivendo… Um na minha cabeça, eu já relacionamento? tava namorando, assim, tranquilo. Na cabeça dela era do tipo assim, não, calma. Calma. Eu tava emocionado. Vocês contam esses 6 meses de… Quando vai falar assim, a gente tem 9 anos, já tá contando esses 6 meses. Não. Não, é… Não. Gente, Eu amei. Ele tem trauma desses 6 meses. Não, a gente não conta esses 6 meses. Mas sabe, lembrando agora, eu acho que a prova maior foi que eu ajudei ela a fazer mudança da casa do ex. Uau! E aí eu ajudei a embrulhar as coisas. Porque eu falei assim, ó, isso é uma coisa que a gente precisa passar logo então, né? Então vamos, né? Então, porque vai deixar coisa lá até quando? Então, Tira o bandeira. vamos fazer. E aí eu fiz, botei as coisas no saco preto lá, coisa no lixo, álbum não de vai, casamento. isso não vai. Álbum de casamento, vambora. Caraca, ela teve álbum real de casamento? Teve, Casou casou. de branco? Aham. Não sabia. Cara, eu também. Não, sabia sim, vai. Você casou também? Não, eu você sabia, casou. que eu também casei de Casou. branco. Ah, sim. tá. Casou. Eu Você não sabia. Falei, pô, que Não, amizade é eu essa? sabia, que isso, eu É, sabia. imagina, mas não, você é amigo mas mesmo. nunca vi foto. Foquinha não mostra. É. Ah, Você também? pede. Ela não tem foto, ele jogou fora. Eu joguei fora. Mas eu… Mas Queimei. Mas Cimento? olha… Não.
Cara, Conhecendo Foquinha, desculpa, que conhecendo a Foquinha, ela deve ter um drive, assim, guardada 7 chaves. senha. Com senha, que não é nada. Foquinha, manda onde pra ela gente uma guarda foto essas do seu imagens. casamento. Eu quero botar aqui no Chroma. É, Pô, ia ser a gente fantástico. bota a cara de outra pessoa, né? Do Faz André. uma IA. Não, Mentira. não pode ser. A gente bota um cachorro em cima, assim. Isso, da cara. isso. Mas, André, antes eu quero muito saber também da sua história, Vitor, mas é só porque eu tô curiosa. É. Mas antes de você ser assim, né, se apaixonar pela Foca, em nenhum momento você teve medo de demonstrar que você gostava dela? Não, com ela eu me senti muito seguro pra mostrar. Mas e antes? Você teve algum trauma, alguma coisa? Você sempre mostrou as suas vulnerabilidades facilmente? Não. Acho que isso aí foi um processo, assim, porque eu tive namoradas antes, mas era aqueles relacionamentos que hoje eu olho e eu falo assim, caramba, mas como que eu vivi isso? Por que eu tava lá? Porque era meio que pessoas que não tinham nada a ver comigo. Tipo, olhando hoje, né? Sim. De profissões totalmente distintas, vidas totalmente distintas. E aí a gente que é do audiovisual, a gente tem um estilo de vida que a gente normaliza, que é o Sim. trabalhar até muito É tarde. específico, né? É muito café, muito tabaco, né, Eu gente? amo. Aí é tipo, puta, terça-feira vocês estão bebendo por quê? Não, porque é gravação e não sei o quê. E aí a pessoa que trabalha ali no CLT, que trabalha em hospital… Fica com inveja, num negócio- raiva. É outro rolê. E aí eu acho que esse que é o oposto que eu tava falando, assim, que são vidas totalmente diferentes, Total. criações totalmente diferentes e tal. Então, eu acho que eu aprendi com esses relacionamentos pra falar assim, bom, a próxima pessoa que eu for ficar junto, tipo, eu não quero viver essas coisas. Tipo, eu quero que seja um papo de igual pra igual. E aí eu acho que a Foquinha tava nessa mesma fase, assim. Então, desde o começo, Demorou 6 no meses 7º pra mês, entrar na mesma casa. a partir do 7º mês, tipo, a gente conversa sobre tudo e é tudo muito conversado, assim. Então, Sim. dá uma segurança de, sei lá, essa coisa de ciúme que você me perguntou. Aham. Tipo, era um negócio que… meio doentio, assim, de relacionamentos que eu tive. E que eu achava que era normal a pessoa ter ciúme. Porque, que você tem que cuidar da pessoa que você ama e tal. Foi assim que, mal bem, a gente foi criado. Você Sim. foi criado dessa forma. E aí você começa a também, pensar sabia que isso? bom que tem ciúme de mim, né? Do tipo, nossa, porque Se eu sou sente realmente importante, especial. né? Sinal de que gosta. Só que aí você começa a perceber que, tipo, não, isso aqui tá um pouco demais, né? Tipo, não tá acontecendo nada. E aí isso é uma coisa que com a Foquinha já foi muito conversada, assim, desde o começo, assim, do tipo assim, ó, vamos conversar sobre tudo pra gente entender o limite um do outro. Esse início é muito importante, né? Que é onde você bota as cartas, assim, né? Que você joga as cartinhas. E aí, normalmente, as pessoas… antes, eu, pelo menos, tinha uma coisa meio de… maquiar, né? Botar um filtro em alguns defeitos, umas coisas. Num primeiro date, você mostra só o seu melhor, o quanto você é Sim. incrível e que tudo tem a ver com a outra pessoa. E depois a máscara vai caindo, né? Quando, na verdade, o melhor é você fazer o oposto. É você falar, Aí- tá aqui. Não, Esse é você meu tira um combo. peso, você tira um peso, você fala assim, caramba, beleza, agora tamo… Mas você tem que ter uma maturidade pra fazer isso também, né? processo. Porque é natural que você maquie determinados defeitos Sim. no começo. Total. Mas o começo de um relacionamento, ele diz muito sobre o relacionamento inteiro. Porque dependendo do que a pessoa já te mostra no começo, você já sabe que, principalmente os defeitos… A tendência, se a pessoa não fizer nada, a tendência é que aquilo vá piorando. Então, se logo no começo a pessoa já te mostra um sinal de algum tipo de… um traço tóxico que ela tenha, aí você já tem que começar a pesar. Eu prefiro a pessoa que já chega botando as cartas, que daí… fica na minha mão a escolha de eu analisar e falar, tá, eu quero isso pra mim. E eu acho que qualquer tipo de relação, né, seria bom se as pessoas já chegassem mostrando a que vieram. Que daí você se pergunta mesmo, mas eu desejo isso? É o tipo de relacionamento que eu quero investir? Porque relacionamento é isso. É né? investimento. Agora, por exemplo, você também tem essa parte toda dos astros, né, meu amigo? Por Sim. trás, sempre. 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 Sim. E aí, tem uma coisa nos astros que, às vezes, tem gente que acredita, gente que não acredita. Mas você já chega perguntando o signo de alguém, por exemplo? Sempre. E às vezes eu esqueço o nome da pessoa e não esqueço o signo. Olha. Entendeu? E você pegou, né? Tá pegando bastante. Graças a Deus, Ai, né? que bom. É o lado bom, né, de ser jovem, solteiro, A gay. gente se encontrou bem- outro no carnaval, dia, sim. No carnaval, e a gente tava recém-solteiro. Você tava recém-solteiro E você também. Aí eu falei, amiga, que eu tô aproveitando que eu tô solteira. Ela falou, eu também, acabei de ficar solteira. Inclusive, você tava maravilhosa no carnaval que eu te encontrei também. E você estava no ápice Up, da Cara, alegria. porque é isso, entendeu? Auges, Assim, é que o auges. André não lembra, que já faz muito tempo, era em outra época. Mas, cara, ser solteiro no carnaval é um negócio que parece que o carnaval ele tem uma energia do solteiro. Então, assim, mesmo que o solteiro não faça absolutamente nada, o carnaval é feito pra gente. Então, você vai curtir o carnaval, você faz.
Eu tô onde eu nasci pra estar. Entendeu? E tem um prazo, né? É bom também que tem um prazo de validade. O Pra carnaval depois e a voltar- solteirice, né? Os dois têm prazo. Que é Né? até o agosto, né, mais ou menos, O meu né? é sem prazo mesmo. Eu não tô querendo me relacionar tão cedo. Você A tá? gente nunca quer até o dia que a gente se relaciona. E aí você faz, e se eu… Porque me assusta a gente que sai de um relacionamento e a pessoa já deseja Sim. entrar em outro. Emenda. E fica essa frase assim, a melhor coisa pra curar um amor antigo é um um novo. futuro Tem amor umas novo. frases Por isso a que a gente ouve Foquinha também, que- enrolou 6 meses no André. E ela tá Não, e certa. E ela fala isso Ela mesmo. precisava ela desse falou, assim, tempo. eu não tava querendo entrar num relacionamento tão cedo, eu vim no casamento. Então, tipo, ela tinha um tempo dela ali. E aí, isso eu entendi. Bom respeitar, Só né? que eu tava num outro rolê, que eu falei assim, pô, eu tô apaixonado aqui, então vamos embora. Você não tava recém-separado, né? Não, Então, tava- Ô, Vitor, em que momento da vida, assim, você percebeu que você tinha sentimentos que estavam sendo guardados, assim, há muito tempo? E que você, de repente, precisava botar pra fora, ou queria botar pra fora, ou não botava pra fora e falou, por que não? Eu não tô demonstrando isso. cara, você sabe que essa coisa, quando você é no meu caso, né? Quando você é um homem gay que cresce numa família muito conservadora, eu que cresci no interior, então ainda são muitos recortes. Essa coisa de botar o sentimento pra baixo do tapete é um negócio que a gente se acostuma mesmo. Exato. Então, quando eu fui entrar na adolescência e meus pais começaram a perceber que eu era uma bichona, e aí me bota na terapia pra ver se a terapia conseguia converter esse meu lado estranho, entendeu? Ali na terapia eu entendi que eu tinha que pegar esses sentimentos que eu tava tendo, porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível. E eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, sempre fui muito carente. Então, assim, seria natural eu ir entrando na adolescência e indo pra afetividade, eu de repente me interessar por outras pessoas. Então, seria o natural. Só que quando eu fui entrar nessa fase e rolou essa tal da terapia de conversão e eu entendi, eu falei, eu não posso ser assim. Tipo assim, eu não vou. Aí eu Reprimiu. reprimi completamente e joguei tudo pros meus amigos. Tudo. Então eu era quase como se eu fosse ali, eu tava performando uma assexualidade, porque aí eu mandava tudo pros amigos, tudo pra família, eu era essa pessoa que você pode chamar pra tudo, desde adolescente. Tanto é que eu sou assim até hoje, de tipo, é que hoje eu trabalho muito, mas se eu não estiver trabalhando. Bora, né? Se eu não Bora, estiver bora. trabalhando, bora. Se eu estiver trabalhando, aí o dinheiro sempre vai falar mais alto. Aí eu cresci reprimindo. E só quando eu fui fazer teatro, que daí eu já tinha 19 anos, é quando eu entendi que eu tava reprimindo tudo isso. Que daí o teatro é o lugar da É o libertinagem. poder da arte, né? É o Quando você poder da arte. descobre a arte, aí você fala assim, bom, existe É um porque- mundo, né, fora da nossa família. Dionísio, né? Não é Dionísio. isso que a arte existe porque viver não basta? Então, assim, quando eu comecei a fazer arte, e aí eu comecei a conviver também com outros gays, né, no teatro, que o teatro é pulverizado de gays, né? Uma Achei que você ia falar, praga. o teatro é uma putaria. Eu ia falar, para, Também, tem gente que… gente. Não, pode até ser, mas Pode também é muito ser. sério. Sabe, senão as pessoas não vão… A mãe não vai deixar o filho entrar Não, no gente, teatro. deixa assim. É, Deixa. Mas já brincadeira. saiba, se seu filho começar com papo estranho, foi o teatro. Mas eu comecei a entender isso e comecei a me libertar, a entender que… Falei, nossa, como assim, né? Como assim eu não tive nenhum romance quando eu era adolescente? Como assim? Eu sempre uma pessoa tão sociável, não viver esse tipo de coisa. E aí, depois disso, assim, eu acho que eu fiquei tão indignado, sabe? De eu ter suprimido. Sim, de você talvez ter tido essa oportunidade de viver um amor real e aquilo, de uma certa forma, foi… Cara, e aí tem isso, né? Que até a peça que eu vou estrear no mês que vem, né? No Teatro Frei Caneca, tem essa… a gente sempre aproveita, É né? claro. Não, Meu mas tem a amor. ver o tema. Então, mas é porque tinha Intenso, né? Intenso é o nome da peça. E tinha um lugar que quando a gente começou o projeto e a Cris Werson começou a escrever, ela falava de questões sobre relacionamento, porque é uma peça sobre relacionamento, e eu falava, mas amiga, gay não vive nada disso na adolescência. E aí eu tive que contar pra ela como é, porque a gente, geralmente, a geração Z não. A Z, a Alfa não. Mas os millennials pra trás, a gente só namora depois dos 20. E é um negócio que, assim, se você comparar com héteros que namoram desde os 12, 13 anos, e aí fala, cara, às vezes o meu primeiro namorado, por exemplo, que eu já tinha 22, eu tive uma relação completamente adolescente com ele.
Porque eu não sabia, era meu primeiro namorado. Então, assim, pô, ainda tinha essa coisa, ai, a princesa, etc. E aí esse homem me batia. E eu naturalizava isso, que eu achava que era normal. Você entende? Que é um pensamento, um amor muito imaturo. Então, acho que essa coisa de segurar sentimento, ela também faz com que a gente não lide com eles. Então, quanto mais você segura, por isso que homens, no geral, né? Não só homens héteros, homens no geral, tem problema com sentimento, porque suprime muito. Não fala, isso que você falou é muito real no começo. Tipo assim, não fala. Quando vai falar num churrasco, nunca é num lugar pessoal. É aqui pra fora e depois uma piadinha no uma final. chacota, É uma isso. chacota. Mas quando você é adolescente hétero, né? Você tem essa coisa do tipo, você não pode mostrar sentimento porque Performar, você é o fortão. né? Você é o fortão o tempo todo. E eu tinha um problema que eu sempre desmaiei tirando sangue. Mentira. Ô, gente. É. Desmaiou mesmo? Tipo, Desmaio. Se for, Sim. vai tirar Hoje em sangue. dia também? É, se for tirar sangue agora, eu preciso me preparar muito. Fleury, mentira. Hoje Inclusive, eu tô precisando, então eu tô com a receita. É uma publi da Fleury esse Porra, episódio. vamos Só eu embora. tô ganhando, Vambora. imagina. Mas você vai ter E que eu tirar desmaio. sangue ao vivo, isso? E ela vai ganhar em cima do meu desmaio. Com certeza. O capitalismo é isso. Mas eu sempre tive esse problema. E era um negócio que, pra mim, ninguém podia saber disso. Vergonha. Porque imagina, você desmaia tirando sangue. Já ia te chamar de gay. É. Bichinha, né, na época. Como né? se fosse Bichinha. algo, né? E aí era tipo, você ficava escondendo isso. Então, você cresce, adolescente, escondendo tudo que você sente. Reprimindo e querendo ser não forte, pode querendo gostar. passar uma coisa. E às vezes o seu pai também não quer que você seja uma pessoa amorosa. Pois né? Não É que umas tem um coisas lugar assim. também, o machismo, né? Ele faz com que tudo que seja ligado ao feminino seja visto como inferior. Então, assim, se você, como homem, tá demonstrando algo que seja uma sensibilidade, uma fraqueza, uma vulnerabilidade, tudo isso é ligado ao feminino. Então, assim, essa coisa, quem é o sexo frágil? E quando é o frágil, não é só de fraqueza física, é tudo que é frágil. Então, se é uma sensibilidade ao sangue, à agulha, pô, isso aí já é. Então, assim, você é ligado. Eles vão te chamar de gay. Por quê? Porque o gay, ele é uma categoria diferente. Que existe homem, existe mulher, existe o gay. Porque o gay, ele é uma subcategoria masculina que tá muito mais próxima à feminina. E por isso ele vai ser a chacota dos homens. Exato. Entendeu? Então, é o tipo de coisa que… Quando você não é um homem gay e você… também não quer viver isso porque você não quer ser lido como gay. Só que quando você é gay, você percebe que você é gay e você fala, não, mas os outros não podem perceber porque, cara, se eles souberem que eu de fato sou, aí eu vou morrer. Entendeu? Então, assim, é Não é nem só sobre aceitar, né? É sobre Não. você pode não viver mais. E é muito louco, é tudo muito contraditório, porque assim, o cara de 40 anos, chorar por causa do time dele que perdeu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, e os manos, tipo, caramba. Mas se emocionar que com o paixão. filho na Aí escola cê- não pode, Não né? pode, na festa junina do filho, se o filho estiver dançando lá, você não pode se emocionar, entendeu? Mas você pode subir e bater na criança. Você viu isso? Isso. Mas eu vi que nem era o pai, parece. Era o pai de um outro menino. Mas ele bateu por quê? Eu não Porque, entendi. segundo ele, o menino que ele bateu fazia bullying com o filho dele na escola. Ah, Só que a gente tá claro. falando de crianças de 4 anos. Então, assim, aí vem um homem de 40. Ele escolheu bater na criança no momento que ela tá dançando. Um pouco antes, o menino tava enchendo o saco do filho dele. E tem isso em vídeo. Ah, tá. Entendeu? Só que assim, tinham 2 professoras no palco e elas estavam cuidando da história. Então assim, essa coisa do homem ter que se mostrar forte, quando a gente vê… Dá o exemplo, né? É o Meu exemplo. filho aprender como tem que lidar com as coisas. Você entendeu? Então, assim, é na frente da criança, é briga de trânsito, é bar… Quando a gente fala assim, por exemplo, que fala, balada gay tem muito menos briga que balada hétero. Por quê? Porque tem uma coisa hétero, aí não é só masculina, mas tem uma coisa hétero de medir força. Entendeu? Que alguns gays têm, mas na maioria não. No máximo, assim, eu vou ver quem faz a coreô de bang melhor. Vamos resolver na Entendeu? dança? Vamos resolver na dança. Vamos resolver na dança, É então. uma grande cena de As Branquelas. É isso. Vamos resolver na Entendeu? dança. Agora, no caso masculino hétero, não. Entendeu? Então, fica uma coisa ruim, porque suprimir sentimento não é só sentimento de amor. Às vezes, o sentimento de felicidade, uma emoção. Homens não se dizem eu te amo. Meu pai morreu sem eu ter ouvido dele, eu te amo, e sem eu ter falado pra ele, eu te amo. Eu não acredito nisso. Morreu. Então, assim, e é o tipo de coisa que eu penso, cara, mas era o meu pai, né? E eu sou uma pessoa que fala eu te amo pro André, eu te amo, sabe assim? Tipo Nem assim, ama, né? não é uma- Você não Também. mentira. às vezes não é nem Aí- verdade, mas você tá ali. E eu sinto que é o tipo de coisa que acaba afastando o homem
da natureza humana mesmo dele. Claro. Que você tem essa obrigação de ser quase uma máquina. Então você tem que produzir, reproduzir, porque você também tem que ser uma máquina sexual. Então até essa coisa de não tô muito afim de transar, isso não é bem visto. Então o homem, ele não pode nem falar, eu estou cansado, eu tô trabalhando, tô com a cabeça em outro lugar e não quero transar hoje. Nem isso você pode, entendeu? Então às vezes um negócio que era mínimo, é falar da própria vontade, você não pode. E a gente vê, inclusive, sexualmente falando, um monte de caras jovens, inclusive, tomando vários remédios perigosos pela quantidade do que estão tomando por aí, justamente para não broxar, para performar de um jeito onde aquela mulher não vai se decepcionar. Até porque você sair falando que um cara broxou… Porque a mulher comenta, né, as coisas também, né? Que um cara broxou, num determinado momento, era… reparação histórica. Brincadeira. Mas rolava isso, assim. Fulano, foi lá, broxou, né? A gente também… Existia um machismo na gente julgar esse cara que não performa. Mas é quase uma sobrevivência também, né? Do lado do que é do tipo assim, então o nosso jeito de se defender, então, é botar esse cara que é o fodão como ele é broxa. Isso. Então, tipo assim, então eu vou ofender ele no lugar que é o pau, né? Porque ele também vai… bagulho. O homem também vai querer se colocar superior falando que ele é imbrochável. Isso. Entendeu? Então… Pra mim, se fala que nunca broxou, eu nem acredito. Eu falo, E é uma jurou. matemática que nunca fecha, né? Que você vai perguntar com qualquer pessoa que já transou com homem, e essa que transa com homens, e ela vai falar… Vários broxaram, mas você vai perguntar pros homens que transaram e falar, não, nunca broxei. Isso, o clássico, né? Desculpa, isso nunca aconteceu comigo. E é tão libertador você poder falar que você broxou assim, né? E fazer, então, beleza. Acontece, Cara, né, não é, gente? André? Também tem uma coisa libertadora quando você já tá há muito tempo com a pessoa, que daí você percebe que você broxou, você percebe que, tipo… Hoje não vai rolar. Hoje não vai rolar. E aí você tem a liberdade de falar assim, amor… Vamos dar um tempo, ou fala assim, cara, hoje eu acho que eu tô cansado, viu? E a pessoa já entende e fala, tá tudo bem, sabe? Porque a gente tem que entender que a gente não é feito também pra isso. Sim. Tipo assim, eu posso não querer transar, eu posso ser um solteiro que não necessariamente… Cara, todo mundo, desde que eu fiquei solteiro, a grande pergunta das pessoas é, e aí, tá comendo todo mundo? E aí eu penso, sim, mas e se eu falar não, tô de boa? Aí fica… Porque você parece que tem alguma coisa errada. Porque você tinha que estar ali, Reproduzindo. mostrando a que veio. Exato. E aí é ótimo que o maior xingamento que as pessoas acham que estão fazendo pra gays é falar que a gente não reproduz. Entendeu? Que falar assim, mas por quê? Eu que sono. tinha que cumprir uma função ambiental de repente, proliferar o meu DNA. Você nem sabe os problemas genéticos que eu tenho. Como você tá querendo que eu… Sabe, eu vou botar um monte de hipertenso no mundo a troco de quem? Por isso que é melhor… Você pode ter bebê reborn. Ai, que coisa linda! Falando em sentimentos, né? Falando em… sentimento. Você entendeu? Entendi. Às vezes a pessoa, ela acha que o bebê reborn pode ter sentimento e o homem não. Que E loucura. tem bebê reborn que tem mais sentimento que homem. Eu acho que é melhor que muita gente também. Demonstra mais. Aquela boneca da Eliana que andava, falava eu te amo, fez mais por mim que meu pai. Tô brincando. E, André, existe tempo pro homem se mostrar vulnerável numa relação amorosa? Tipo… Você se demonstra, você tem problemas com isso ou não? Você tá aberto? Eu acho que nesse relacionamento com a Foguinha foi a primeira vez que eu me senti assim, do tipo assim… Ela vai me ajudar, se eu falar o que eu tô sentindo, ela pode me ajudar, ao invés de eu ficar aguardando isso. Você não se colocou em nenhum momento nesse lugar todo que a gente tava falando, por exemplo, de se identificar na sua relação com a Foca? Não. E foi o lance de eu ficar 6 meses, esse momento todo, eu já me abri tanto ali, já mostrei tanto que eu tava, né, tipo… Disponível. Que depois era tipo assim, bom, agora vambora, né? Como é que eu volto atrás, né? Vai um abraço. Agora vamos nessa. Foi um período de experiência, né? Foi, e aí eu acho que a terapia, né, que é bom a gente falar disso aqui também, foi fundamental, assim, pra mim nesse lugar, porque a Foquinha sempre falou que eu tinha dificuldade de expressar sentimentos. E aí é algo que pra mim, falou, não. Só que aí você começa a fazer terapia, você começa a entender, aí você vai, né? Aí você vai voltando, você vai entendendo. Porque, na verdade, a terapia, ela acessa lugares que a gente não consegue acessar. Mesmo que a gente ache que a gente… isso não tá acontecendo. A psique tá em outro lugar. O que a gente tem acesso ali é o ego. Então, é tudo muito raso. É tudo… O que a gente consegue ver, enxergar e sentir são coisas… pequenas perto do todo que tá em volta e que é onde a terapia
vai e consegue alcançar. Mas a terapia é você que faz, né? Você que leva. Exato. Então, pro homem fazer terapia, primeiro ele precisa saber o que ele vai falar. Então, primeiro ele precisa parar de negar que ele tem questões, né? Ele precisa parar de… a gente tem que aceitar o nosso lado humano. E falar, tá, o que eu tô sentindo? Essa é uma pergunta que é doida. Eu tava ouvindo um podcast, não lembro de quem, que tava falando dessa diferença que… Ah, não, eu vi uma entrevista do Manuel Carlos falando por que ele escrevia as personagens femininas. Todas as novelas. Helenas. E era sempre… As protagonistas todas eram mulheres, histórias femininas. Ele falava, cara, porque em novela eu preciso que as pessoas falem do próprio sentimento. E mulheres têm esse costume. Elas, uma olha pra outra e fala… Você não tá bem, o que tá acontecendo? E a outra expõe. O homem não, um olha e fala, você tá bem? Não, tô ótimo. Encerrou o assunto. Então, assim, pro homem fazer terapia, tem esse bloqueio de falar, tá, eu vou ter que assumir, mesmo dentro desse consultório, mesmo numa relação segura, mas eu preciso primeiro respirar e falar, cara, eu tenho um problema. E todo um preconceito, né? Não consegue admitir, às vezes não quer nem admitir que tem algo a ser tratado. E quando você, ela te falou pra fazer… Não necessariamente você foi no mesmo momento. Não. Você teve seu tempo ali, talvez. Eu passei por essa etapa do, tipo assim… Boa besteira, né? Precisa… Jurou eu. Mas… Então, esclarecido, eu escrevo. Exato. Eu jogo tudo pra minha arte, né? Tipo, tudo que eu material. sinto tá aqui e tal. E aí você vai se enganando, né, nesse processo. Tipo assim, não, eu nunca tive nada e tal. Aí você vai na terapia, você começa a conversar, começa a falar. E você começa a falar em coisas em voz alta. Que eu acho que é um negócio muito… Nós homens, a gente não fala as coisas em voz alta, assim. Então você vive com aquele sentimento na sua cabeça e só você sabe daquilo. E aí quando você fala em voz alta e outra pessoa ouve, tem uma conexão, um negócio ali que você fala… Quando você ouve o que você falou, você fala assim, caramba… Ainda mais na terapia que você pode falar, você pode virar e falar assim, eu queria matar minha mãe. Você pode falar isso na terapia, não tem problema, porque… Ele vai mexer a sobrancelha um pouquinho ali. A pupila vai dar uma… É esse ambiente seguro, né? Que você fala coisas que você não falaria pra sua família, por exemplo. Que deveria, né? Tipo, é muito mais fácil falar alguma coisa pra minha mãe do que pra uma pessoa que eu não conheço. Sim. Mas por algum motivo, é muito mais fácil… É que pra sua mãe você não pode falar que você queria matar ela. Agora, na terapia você pode falar. E quando você começou a terapia? Então, esse processo é muito bom. Porque eu falei assim… Tudo muito pensado, né? Que eu falei assim, vou procurar uma pessoa que eu admiro pra me indicar o terapeuta. Porque se essa pessoa tá nesse ponto que eu admiro ela, deu certo. Nossa, eu gostei dessa tática. Sim. E aí eu cheguei na Camila Frender. Ótimo! Amo! A Cami sempre aparece aqui, é a minha mãe, né? E aí, podcast. e aí a gente tava conversando um dia sobre isso. E ela falou assim, cara, você tem que ir no meu. Faz 18 anos. Ela recebeu alta, você sabe, né? Eu não recebi ainda. Ela recebeu. Mas ela ficou 18 você ainda não precisa. Mas aí eu falei assim, pô, se a Camila tá 18 anos e ela é essa pessoa, esse cara aí tem um papel fundamental nessa história aí. Sim. De curioso, eu falei, eu preciso conhecer ele. E aí ela falou assim, cara, vai no Sidney, vou até falar o nome dele aqui, porque ela já falou 500 vezes e eu também. O Sidney, conhecido. Sidney, conhecidíssimo. E aí ela falou, vai no Sidney, que ele tem um negócio que é assim, ele vai soltar uma frase pra você, que na hora você vai falar assim, um dia você vai estar no mercado, essa frase… na seção de enlatados, pegando um negócio, e você vai falar assim, filha da puta. Era isso que o Sidney do céu! E aí isso aconteceu várias vezes. Desde você então. foi no Sidney. E aí tá no Sidney até então? Tô, faz 4 anos. 4 anos e meio. Tá ótimo. Ele levou 5 anos pra ouvir o que a Foquinha falou nos primeiros 6 meses. Ela demorou um tempo pra falar. Pra falar. Calma. Já estamos julgando, né? É que eu já sou a pessoa que começa, mas tudo bem, 2025 outra história, né? Mas eu sou a pessoa que já começa… Lembra que teve uma pandemia nesse meio caminho, né? Não, tá tudo bem, amigo. Você tá sendo acolhido. Eu comecei na pandemia, inclusive. Você é hétero e a gente nem tá te atacando. Né? Eu vi que a gente tá te acolhendo. Entendeu como eu é? nunca fui tão bem tratado no podcast. A gente tá, cara, tá que você aqui pra mas você. é porque ele é um hétero terapeutizado, entendeu? E é um hétero que é casado com a Foquinha, que é uma das mulheres mais maravilhosas do Brasil. Inteligente. Então, assim, Concordo. se ele não acompanhasse o nível que aquela mulher… Não ia estar junto. E a Foquinha é uma mulher poucas. Então, assim, se tivesse enchido o saco dela, você já tinha rodado. Eu comecei a terapia na pandemia também. Que eu era o maior hipócrita, que desde sempre façam terapia. E eu mesmo… Eu fazia assim, eu era pior ainda, porque além da hipocrisia, eu me achava, que eu falava assim…
eu não preciso, eu me analiso. Sabe aquela Mas história? manda todo mundo pra terapia, né? Eu faço. Não, imagina, você vai terapeuta. Mas a pandemia foi um ótimo momento pra isso, né? Porque quando a gente desliga, principalmente a gente que mora em São Paulo, muito estímulo, né? Quando a gente desliga tudo isso e você vai pra dentro da sua casa e você é obrigado a conviver com seus demônios, que você acorda, você fica se olhando muito mais, você não tem… O seu contato é muito mais com você. Esse foi o momento que muita gente foi pra terapia mesmo. Porque aí começa a falar mais alto as questões que antes a gente ia pra um bar e esquecia. Você ouvia uma música alta, você ia pra um samba. E eu usava muito o trabalho pra me blindar. Então era do tipo assim, pra não pensar nas coisas, não, vou trabalhar. Isso aqui vai virar um filme, isso aqui vai virar uma série, isso aqui, tipo, você vai botando coisa. É material, é trabalho, é coisa. E acho que a pandemia teve esse lance que era tipo assim, o mundo parou. E aí todos os projetos que eu tinha… Pararam. E aí você fala assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai entrar dinheiro na minha conta. Aí você começa… Aí tudo que você tava o tempo todo guardado ali, que você ia se esquivando… De repente, olá. Vem de uma vez e você fala assim, bom, agora eu preciso repensar minha vida, quem eu sou. A saúde mental… Depois da pandemia foi algo assim, né? Hoje a gente botaram vive… uma lupa nisso, né? Sim. E virou… Hoje em dia é um momento do wellness, de tudo isso. É que hoje a gente vive a pandemia das questões de saúde mental. Então, principalmente ansiedade e depressão são coisas que… Assim, a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, mas tem dados que, assim, são absurdos. De pessoas que se descobriram como ansiosas ou depressivas por conta da pandemia. E a volta da pandemia, né? Quando a gente volta ao mundo e a gente percebe que o mundo nunca mais vai voltar ao que era em 2019, isso também, essa quebra de expectativa também foi muito nociva pra gente. Então, por isso que a terapia, ela virou um assunto… Ainda bem, né? Que virou um assunto onde as pessoas discutem muito mais. Mas ainda existe essa resistência dos homens em fazer terapia. Homens e pessoas mais velhas. Em fazer terapia porque ainda tem essa coisa de ter que assumir que é vulnerável. Assumir que fala assim, cara, eu não vou conseguir isso sozinho. Entendeu? Então, eu tenho que ser o forte da família. Sim. Você vê que às vezes, quando a família não tem essa figura masculina, quando é uma mãe solo e tal, ela vai fazer esse papel. Que ela não vai achar, que é o que a minha mãe tem, por exemplo. Que ela não acha que ela precisa, porque ela cuidou dos filhos. E ela tem, não, hoje eu tenho 60 anos, faz… Lelé, completamente doida. E eu falo, mas mãe, você é muito ansiosa. Eu não sou ansiosa, não. Eu nem termino a frase, ela já… Ela já te corta, minha mãe é muito parecida. Entendeu? E é isso também. Então, eu acho que essa resistência de você não precisa ser forte. Você não precisa, porque isso também é libertador, né, André? Muito. Quando a gente entende, quando você chega na terapia e você pode só chorar, que você tá angustiado, você não sabe por quê, e aí você começa a falar e a emoção começa a vir, e eu falo, cara, que gostoso poder. E às vezes eu nem chego numa conclusão. Mas você tá sentindo, né? E tô botando pra fora. Então acho que até pro cara mais machista… E tem uma coisa do macho fazendo terapia também, que tem uma coisa que você se prepara muito no começo. Por exemplo, eu fazia assim, que era assim… Vou levar os tópicos, eu quero falar sobre isso, porque você acha que aquele é o problema. Ai, eu amo. Que aí você é um jeito de você… Nossa, mas olha só, eu tô vendo meus problemas aqui. Só que nenhum daqueles é um problema real. Não. E isso hoje eu percebo. Aí eu levava tópicos, não, vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, falar sobre isso. E aí, quando eu vou pra terapia sem nada, porque eu falo assim, putz, eu não tenho o que falar na terapia. É um clássico, né? Eu falo assim, puta, eu não tenho nada pra falar. Aí agora eu começo a pensar que assim, se eu não tenho nada pra falar na terapia, é aí que o negócio vai ser bom. Exato. Sim. Porque aí quando você chega… E aí você começa a falar um negócio idiota ali. Aí você descobre. E aí uma pergunta ali mal intencionada. E eu fico nesse negócio do Ciro, que ele tem um senso de humor. Que eu falo assim, por isso que a Camila ficou 18 anos com ele. Claro, na verdade, a Camila, ela ia no Sidney, justamente, ela pegou tudo dele e ela virou ele e tudo tá… O personagem dela é o Sidney, foi o Sidney que deu. Na verdade, toda a grana… O Sidney foi o primeiro sem carisma. Ele que é sem carisma, ele que é noiado. Mentira, E pior que ele tem muito carisma. Ela é um blefe. E aí, isso é uma coisa também que a Camila já falou, a gente falou disso, que é tipo, eu quero entreter o meu terapeuta também. Claro. Porque eu quero que ele ache muito divertido as coisas que eu tô falando e tal. E aí, quando você fala um negócio e ele fica sério, ou quando ele ri de coisas, quando você tá triste, ele dá uma risada, eu falo assim, ele tá me testando. Ele tá. Ele sabe o que ele tá fazendo. Cara, ele não tá… Eu quero mandar um beijo pra minha terapeuta, tá? Também. Mas, você tá falando só de Sidney, ela vai ficar com ciúmes, que ela é faz de genial. conta que o podcast eu é seu Roseli. e faz isso. Um beijo, Roseli? tá? É o nome da minha mãe, olha. Lá. Nath, um beijo, que é a minha terapeuta, Natane. Eu acho, gente, que a gente deve Cara, muito a nossa terapeuta. eu fiz terapia de casal.
Quando Pô, eu isso tava é pra me fantástico. separar. Então, era isso que eu queria Isso chegar é nesse fantástico. lugar, porque você foi casado. Fui Quantos anos? 10 anos. Ai, 10 é 10 muito, anos. né, Muito. amigo? Em anos gays é bodas de ouro, né? É, em anos gays, que é tudo, Que é né? tipo ano de cachorro. Um grande Cê- surto, é ano de Sim. cachorro, né? É, são Verdade. 5 vezes. E no final do meu relacionamento, que já tava assim, uma merda. Eu precisava que um profissional, eu acredito muito na ciência. Então eu precisava muito que um profissional me dissesse o que eu já sabia. E dissesse pra ele também, né? Porque às vezes você falar não adianta. Não, E a você não minha tá nem mais te profissional já ouvindo. tinha me dito. Sim. Então eu precisava que alguém dissesse na presença dele. E aí era engraçado porque você falou uma coisa que eu lembrei, que eu falava um negócio e eu tenho a mania de falar assim. Não, uma coisa que eu acho muito engraçado, e aí eu falo. Aham, sim. Falo, né? E aí eu falava pra ele assim, não, uma coisa que eu acho muito engraçada, aí ele mostrava assim a mãozinha e falava, eu vou rir. Porque se eu não for rir, não é tão engraçado. Aí eu ficava, olha que chatice. Mas me fazia pensar, porque em algum ponto eu tava tentando… Já. Agradar. Não só agradar, mas eu tava também tentando maquiar aquela situação. Claro. Então assim, era uma situação horrorosa, mas eu queria dizer que ela era engraçada. É igual quando eu passei por isso quando eu falava a louca no final das frases. Isso é um clássico. É um clássico. Ah, não. Aí você foi lá e fez a louca. Do Puta história trágica, né? Puta A louca. história a trágica. louca. Você pra falar aquelas barbaridades, depois você vai A gente a ameniza, louca, né? É um querendo amenizar. eufemismo, né? Mas a terapia de casal foi doida porque é isso, né? Eu, um homem gay, casado com outro homem, tive a oportunidade de ver outro homem fazendo terapia na minha frente. E aí? Que é uma oportunidade única. Só assim, quando você faz terapia de casal, ou pai e filho, né? Quando você tem, que você pode fazer. E na minha, eu, como sou uma pessoa muito fácil de falar sobre o que eu tô sentindo, a minha terapia é sempre um longa, entendeu? É sempre essas histórias enormes. Eu já cheguei a fazer Detalhes. terapia 3 vezes por semana, achava uma delícia, porque eu não tenho problema em falar, entendeu? E eu adoro levar esses socos. Que a gente quer falastrão, você fala, Cara, fala. isso É Pum. fantástico. É. É fantástico esse momento. E o soco te deixa em silêncio, né? Aí você faz. Aí você fica meio. Aí você vai falar, o terapeuta fala assim, por hoje é só. Por hoje é só. Vamos Até a próxima encerrando. sessão. Ou nesse silêncio ele fala assim: o que você tá pensando agora? Que é do tipo assim, por que você tá em silêncio? É. O que você tá pensando agora? Que é isso que importa, né? Aí você começa. Não, o que você tá pensando? Vai, só fala, né? É. E aí eu tive a oportunidade, assim, de ver. E eu lembro que eu ficava olhando pra ele. E aí eu falava, meu Deus… Não é, as pessoas não fazem terapia da mesma maneira. Porque as coisas que eu falava, e pra mim eram muito fáceis de serem faladas, pra ele já tinha uma dificuldade. E eu lembro que observando a maneira como ele fazia terapia… Olha, eu nunca falei isso. Mas observando a maneira como ele fazia terapia, é que eu percebi que eu queria me separar. Que tinha acabado. Que eu olhei e falei assim, cara, a gente já tá num oposto, que eu não tô falando de gosto, eu não tô falando de escolhas da vida, eu tô falando de quem ele é fazendo terapia. Eu o vi nu, de uma maneira que eu nunca tinha visto, e eu olhei ele e fiz. Naquele momento eu percebi que a gente tava, assim, muito distante. E aí eu fiquei olhando, e a minha cabeça, enquanto ele falava, eu fui juntando as coisas e falei, meu Deus do céu… Eu preciso me separar. E aí eu saí, tanto é que isso foi um dia. Na outra sessão, o terapeuta olhou pra gente e fez assim: vocês já sabem exatamente o que vocês têm que fazer a partir de agora. E deu alta em 6 sessões, que a terapia de casal é rápida, né? São no máximo 10 sessões. É, porque você também tá ali pra resolver um tem problema tem específico, um objetivo né? claro, Tem um né? objetivo. Sim, não é pra gente ficar psicocoisando sobre ai, minha mãe. Não é o falando, dono da razão, né? Não, não. Exato. Sempre Não o casal podcast. aí, não, mas e ontem, hein, não? Não é o Não seu tem forte. essa, não tem essa. E então eu acho que esses também são momentos, né, da terapia em que a gente acaba se conhecendo muito. Por isso que eu tive essa oportunidade de acabar conhecendo ele, um homem que eu já conhecia há 10 anos. Mas eu conheci uma parte dele que eu falei, cara, é isso que nos separa. Mas a gente tem sempre uma parte que a gente não conhece. Isso pode ser maravilhoso, misterioso, que é bom. Porque não dá pra você conhecer tudo, né? A pessoa nem a gente se conhece. Mas também pode ser revelador, né? Outra coisa doida. Olha que engraçado. Mas outra coisa… Olha que… Eu vou gente, Olha, outra coisa… eu vou rir. Provavelmente não. André é difícil de rir. Eu tenho esse problema aí. Que doido, né? Que geralmente quem faz humor é difícil de rir. Não. tá fazendo geralmente humor são as pessoas agora. mais depressivas. Sim. Programa de humor lá na Poxa. Globo, agora todo estourado. Desliga- Agora todo estourado, global, é. um surto. Agora desliga a câmera e bota todos os humoristas numa sala.
Não tem. Nossa, a tudo farra. triste. Não tem Sidney que segure. Não tem. Tudo Não tem problemático, Natan, não tem Roseli. humorista. Tudo. Não, a Farra, que é a a Farra, produtora a produtora dele, dele. não tem nada de farra. O dia que eu fui conhecer, achei que A ia ser uma Deprê. farra. É a A Deprê. Deprê. Galera É que aí séria a gente vai trabalhando. conseguir vender os projetos. Não, né? É não verdade. ia. A gente falou, vamos… É igual eu faço com o terapeuta. A gente cria uma expectativa, E depois… aí depois você resolve. Mas eu ia falar que uma coisa que é engraçada é que eu comecei a fazer terapia casado, né? Anos, e fiquei anos fazendo terapia enquanto estava casado. E quando eu me separei, eu descobri outro lado de mim. Uau, qual? O divorciado. Entendeu? O desquitado. O desquitado. Amor, mas é que hoje eu tem já o sou ti- divorciado. É. Eu assinei papéis. Assinou É. papéis. Assinei Eu tô papel pra assinar. Você casar. ganhou o status social agora. Eu ganhei o status social. Aliás, eu vou dar uma informação agora que é muito importante e que também é um spoiler, porque essa informação eu dou na peça que Eu eu ia faço. falar pra você falar mais da peça, porque você A falou peça, um pouquinho eu vou fazer e uma parou. peça chamada Intenso, Meu Retorno de Saturno, estreia dia 6 de julho no Teatro Sabesp Frei Caneca. Compre seus ingressos, o link tá na minha bio. Mas tem uma parte da peça que eu falo agora porque é interessante, que quando você casa, você assina, né, todos os papéis e recebe a certidão de casamento. Sim. A certidão de casamento, ela substitui a certidão de nascimento. Ah, é? Então, o seu registro civil não é mais a certidão de nascimento. A certidão de nascimento não serve mais pra nada. Tanto é que eu entreguei a minha original e ela foi triturada pelo cartório. Meu Sim, Deus! porque ela não serve mais de nada. Eu posso até tirar uma segunda via, mas ela não tem mais… exatamente. Achei isso meio pesado. Mas calma que tem mais coisa pesada. Aí você, automaticamente, seu registro civil é a certidão de casamento. Você mudou o nome? Só que eu não quis mudar o nome, mas tá. poderia. Mas eu não mudei o nome, porém, ficou lá a certidão de casamento. Só que eu me divorciei. Aí eu fiquei nessa dúvida, ué, se a minha certidão de nascimento não vale mais, o que vai valer agora? Eu não tenho Quem mais sou registro? eu? Quem sou eu? Aí, eu recebo a minha nova certidão de casamento. Por quê? Você nunca mais vai ter essa certidão de nascimento válida. Aí, a certidão de casamento… E quando você vira na parte de trás, tem a averbação de divórcio, que é a certidão de divórcio. Então, tá lá escrito que a partir de tal data, aquela certidão de casamento não vale mais, etc. Porém, continua sendo seu registro civil. Nunca vou casar. Até que você se case com outra pessoa. Nunca vou casar. Não é doido? Nunca vou casar. Nunca Ah, vai não, casar. quero passar por Assim, isso. ai, olha… Ah, Não tem deixa eu porquê, com a minha né? Nem certidão. tem porquê. Ai, que coisa É só bom cafona. assinar um… Quando você vai fazer formulário agora, você bota divorciado? Sim. E deu um prazer a Aí eu primeira acho- vez que você botou? Nunca. E nem vou ter esse prazer, porque imagina, né? Eu sou canceriano, com ascendente em câncer, lua em câncer. Caraca, pra você mim, sente muito. E o meu sonho sempre foi casar, ter filho, formar família. Então, como eu já tava 10 anos, eu já tava num rolê assim, cara… É agora. Resolvi né? minha vida. Eu lembro que vocês se mudaram, né? Eu lembro que você fez toda uma casa. Era todo um negócio, toda uma expectativa. E aí, eu Tem tenho… muito sofrimento, né? Você sofreu, né? Cara, sim. Não sofreu. Cadê o Titanic? Sofri. Eu acho que é muito recente essa coisa de eu não sofrer mais. Recente, assim, de semanas. De eu não sofrer mais. Eu mudei pro Rio, morei sozinho no Rio por 5 meses pra ver Você se eu… fez o Big Brother também. Fiz, né? e eu achei que tudo isso seria o suficiente pra eu parar de sofrer. Não fui, sofri na praia. Mas sofri ganhando marquinha de sunga, que é uma coisa que gays amam. E sofreu com plano de saúde bom, Sofri com plano né? de saúde, sofri salário ganhando da dinheiro do Globo, BBB, que é o é. programa mais rico da TV Globo. exato. Então, assim, sofri bem. Mas sofri, entendeu? Mas é muito recente. Eu acho que fazer essa peça… Porque é uma peça onde o personagem também tá se separando. Porque eu queria um personagem que pudesse falar sobre coisas que eram angústias… Sim, que… misturar com você também. porque bom. não me interessava nem um pouco contar minha história no palco, porque senão eu ia ficar… Pensa, a minha história é cheia de gatilhos, né? Histórias de separação são gatilhos. Imagina eu tendo que lidar com esses gatilhos ao vivo, na frente do público, falando… Não, terapia a gente faz no consultório, né? Sim. Mas, como é uma peça sobre separação… O processo dessa peça foi me ajudando, quase terapeuticamente, me ajudando a lidar com essas questões. Então, o que o personagem fala, acaba que cada vez que eu tô ensaiando, cada vez que eu tô com todo o processo que eu tive que fazer pra memorizar todas essas falas, tudo isso eu também fui compreendendo, foi meio me curando. É uma cura, né? E eu Mas acho que… o teatro cura mesmo. Cara, e a partir do momento que começar a ter público…
eu começar a compartilhar isso com o público, eu sinto que o processo de cura, ele vai ainda ser mais potente. Sim, que daí vira catarse, né? A Assim, catarse. todo mundo ali vivendo, ouvindo, E sentindo. compartilhando, porque essa coisa que o André falou da terapia é uma coisa que o teatro também tem, que é você falar em voz alta. E você, no caso do teatro ainda, você tá falando em voz alta pra centenas de pessoas te ouvirem ao mesmo tempo, às vezes milhares. Então você tá ali falando, e é uma troca que a internet não te dá, que o podcast não te dá. Porque a gente tá aqui falando, a gente não tem ideia. Deve ter uma pessoa nesse momento ouvindo e balançando a cabeça como quem diz, sim, é assim mesmo. Eu não sei que isso Pode como… estar cancelado agora, inclusive. Exato, pode ter Sabe. Pode. 3 idiotas falando num fundo verde com céu. Entendeu? Então, assim, eu acho que o interessante do teatro é você poder ter essa troca ao vivo. Sim, é Então maravilhoso. eu quero que tenha uma senhora que me abrace no final falando: eu lembrei do meu ex-marido e morra nos meus braços. Eu quero. Entendeu? A gente vai Mas estar é lá muito legal esse também. negócio terapêutico da arte, que depois que eu fiz terapia, essa coisa mais vulnerável, essa etapa da vida mais vulnerável, transferiu pra minha arte também. Sim. Tipo, hoje, quando eu escrevo, tipo, eu vejo projetos de 5, 6 anos atrás, porque a gente tem muito isso, né, roteirista? A gente engaveta muitas ideias. Então, em 2019, você tinha a ideia que você ia mudar o mundo do audiovisual e ela tá lá até hoje. E eu sempre faço exercício de revisitar coisas. E aí, às vezes, eu vou ler coisas antigas e eu falo assim, caramba, tipo, não parece que sou eu aqui pensando isso sobre esse personagem. Ou esse personagem não agiria assim hoje se eu fosse escrever ele hoje. E a gente tá mudando o tempo todo, né? E mudando de opinião também, o que é ótimo, né? E aí é muito legal hoje, porque quando o start meu pra criação agora já parte com um outro olhar da Já vida. é o roteirista terapeutizado. E do personagem, por exemplo. Tipo, o personagem ele já vai pra um outro lugar, porque eu acho que aquele lugar Cara, e é mais você importante. sabe que no processo de criação da peça, eu sou uma pessoa muito terapeutizada, a Cris Werson, que é a roteirista, também muito terapeutizada, e o diretor também. Aí Mas a gente nem quer conviver com gente que não, né? Não Então, quer ser só que aí… A gente chegou não, nesse a gente momento, né? Eu acho que a eu gente cheguei. filtra. Eu dou A uma gente filtrada. filtra. Hoje, eu no Tinder… Já sou assim. Então você tá lá? É uma das primeiras perguntas, já é. Tipo assim, é nome, signo, dot. E aí a quarta é… O que é dot? Eu tô brincando. Dot é tamanho de pau, mas eu tô brincando. Não faço isso, não. Mas é nome, signo e se faz terapia. Porque pra mim, conviver com uma pessoa que não faz terapia… Ou conviver com a pessoa que fala, minha terapia é o crossfit. Ah, vai se fuder. Sabe? Assim, eu não tenho como Nossa, conversar. não tem. Mas aí… Você pode só transar também, qualquer coisa. Isso é bloqueio imediato, essa frase aí. Realmente. Não, mas pode transar e depois bloqueia. Isso. Não precisa ser tão imediato. Não. Exato. Porque pra transar, faz terapia. Depende, né? Bom, mas enfim, quando a gente começou a criar a peça, a gente percebeu que a gente tava deixando o personagem terapeutizado demais. Que precisa ter a vulnerabilidade. Cara, aí o diretor falou assim: ninguém vai querer assistir a história de uma pessoa que já fez muita terapia e já sabe exatamente o que passou. Não. Esse homem tem que ter vulnerabilidade. Ele tem que estar sofrendo, ele tem que falar umas besteiras e cair em si. A gente falou, cara, é real. Porque a terapia, ela corta o entretenimento também. Porque o protagonista ele tem que estar fudido, senão não tem história. Tem que estar ele fudido. precisa estar fudido. E com Mesmo que uma hora objetivo. ele chegue à conclusão que ele tem que ir pra terapia, Sim. eu não preciso ver ele já terapeutizado. Não, eu… você pode acompanhar essa trajetória, né? Aham. Você falou que você era mais emocionado, emotivo e tal, e que agora você tá mais forte. Sim. Vocês lembram a última vez que vocês choraram? Olha, eu lembro. É. Eu lembro, sim. Eu tive uma… No processo da peça, eu comecei a sentir muito que eu tinha que encontrar o meu ex e conversar com ele. Uou. Que é esse momento que eu falei, cara, tem muita coisa que eu tô engasgado e que tá atrapalhando o processo. Porque o processo dessa peça me fez revisitar muitas coisas da minha história. E eu percebi que tinham coisas que eu ainda queria sentar com ele e falar. Porque eu achava que… É uma DR. mas uma DR estranha, depois de um ano de separado, né? Uma DR Mas em um outro lugar. em outro lugar, né? E aí eu sentei e tive essa DR com ele. E eu chorei muito. O André já tá rindo. E eu chorei muito. Porque é isso, eu comecei a falar e eu já falei pra ele, eu vou chorar muito. Porque eu chorar não quer dizer que eu esteja triste, desesperado, nem nada. É porque é a minha maneira de botar pra fora e eu não seguro. Então eu falei pra ele, eu vou chorar muito. Chorei. E aí depois aí eu vivi esse dia, né? Conversamos, beleza. Eu falei, tá, agora acho que tá tudo bem. No dia seguinte, calhou de ser o dia que eu ia ensaiar a cena em que o personagem se despede do ex-marido. E eu achei que eu já tinha chorado tudo no dia anterior. Isso faz 3 semanas. Eu comecei a ler e eu chorava que eu tinha que enxugar o meu olho, porque eu parei de enxergar qual que era as falas. Aí eu enxugava, eu voltava, tentava ler e ficava…
Ai, tadinho. Aí eu voltava. Mas, cara, foi uma delícia. Foi uma delícia, porque aí parece que eu lendo daquela maneira, eu expurguei tanta coisa que hoje eu faço essa cena sem chorar, porque eu não posso chorar nessa cena. Sim. Tem essa coisa que a Fernanda Torres fala, que se você fica chorando muito, o público até se afasta. E eu não podia ficar chorando. Então hoje eu consigo fazer a cena, mas porque quando eu fiz a primeira vez… Rebolhou. Sim, então foi a última vez que eu chorei. E ainda era uma coisa tão íntima, que olha, me senti uma nova mulher. E aí você tava ali no palco também, que tem todo esse processo de ensaio e tal. Sim. Mas você não é um homem que tem vergonha de chorar? Se você tá Não, numa eu choro roda no e se avião. emociona. É. Eu Você tem uma choro… propaganda devagarinho. né? Já, Você chora. eu já tava… já aconteceu comigo de eu estar chorando e uma pessoa pediu uma foto comigo. E você fez? Fiz. Como? Faz aí. Chorrindo. Chorrindo. Mas é porque pra mim eu não vejo problema. Eu acho que é por isso, né? Eu também tenho uma coisa de peitar muito homem hétero. Ah, sim. De peitar essa masculinidade. Que tipo, por que você espera que eu não… Provocar. É, entendeu? Então pra mim, assim, se eu tô com vontade de chorar, eu falo, não vou me segurar. Eu poderia até me segurar, uma coisa tipo, tô em público, mas eu falo, não vou me segurar. Porque não é comum você ver um homem chorando. Então quando eu choro… Acho que se um dia eu for muito famoso, eu com certeza vai ter uns paparazzi tirando foto. Vitor de Castro é visto… Na praça. debulhado. Vai render de manchete, Eu de de Patrícia fake news. Poeta andando na praia. Com certeza. O que eu chorei na praia. Eu andava de bicicleta na orla do Arpoador chorando, sabe? Ah, eu acho um flagra bom, sabia? Vamos armar? Vamos armar? Vamos. Vamos armar? Mas Hoje em dia, eu amor, sempre tive muito. esse bloqueio pra chorar, assim, né? Sério? É, Na sempre. frente de qualquer Sempre. pessoa? Tanto que eu falo que é sempre, quando a gente tava assistindo algum filme, alguma coisa, que ela fala assim, mano, essa cena aqui… Ele vai chorar. ela ficava assim, ó, esperando acontecer uma coisa. E Nada? Aí, dificilmente rolava, mas acho que eu tô mais aberto ultimamente, assim. E aí a última vez que eu chorei foi vendo um filme, por exemplo, que, tipo, me deixei levar. Geralmente é com filmes, séries ou coisas assim que eu… Você lembra o nome do filme pra ver se a gente chora junto? Não. Cara, é um filme que ele é meio indie Cabeça, demais. só imaginei. Ah, óbvio que é. Ah, pode ter Mas tem, chorado. Vindo dele, mas né? tem o Pedro Pascal no elenco. que agora ele nossa, participa não de me tudo, fala, né? eu amo ele. Mas Ele já me participa faz do… chorar. Ah, ele Não também. disse por onde. É. O filme é tão indie que eu nem sei o nome em português dele, tá? Ai, nossa, Mas como é ele é Uninvited, o nome. Vai. Tá. E aí a história é muito legal porque é um casal de Hollywood Aham. que vive aquela vida. Eles vão ter uma festa com várias pessoas de Hollywood e tal. E é um casal que tá meio em crise. E aí uma senhorinha para o carro na frente da garagem deles e fica esperando abrir o portão. E aí eles… O que é essa senhorinha? Aí quando chega lá, é uma moça que fala que mora lá, nessa casa. E aí ela é uma ex-atriz de Hollywood que tá com Alzheimer, com 80 anos. E aí ela foi pra casa que ela morou a vida toda. Ai, vou chorar. E aí ela viu? Você vê por que ele chorou? E aí a mulher é super empática. Fala assim, meu Deus, agora eu tô entendendo. Tipo, a gente precisa ligar pra alguém. Aí começa a ligar, liga pro meu marido. Aí o marido morreu, já faz tempo. E ela tá vivendo naquela casa de novo. E aí a mulher bota ela pra dentro, pra ir no banheiro, não sei o quê. E aí a véia não sai da casa. Claro. E aí o marido tá tipo, gente… Tá chegando os famosos, tá chegando as pessoas, você vai deixar essa… Ah, vai ter uma festa. a Eles festa. estão preparando a casa pra uma festa. E aí essa senhorinha vivendo, e aí a mulher meio que permite ela viver aquele Uau. como se fosse… Só que ela liga pra uma conhecida e buscar e não chega nunca. E aí o filme tem essa tensão que é do tipo assim… Vai dar merda na festa. Sim. Ai, eu já amei, eu vou E, assistir com certeza. e aí a premissa é muito boa por isso, assim. Porque é um negócio… Aí você lembra da minha avó. Aí tipo, vai pra lugares ali que você fala assim… Putz, Alzheimer… É, uma senhorinha, Uma senhorinha, tem um monte de aí são elementos todos os ali que apelos ali, emociona. é o ó. Marley e eu, né? Que é tipo, botou É o o cachorro Marley e ali. eu. Gente, Marley e eu, gente, não sei, vocês lembram? Vocês Eu não assistiram? consegui assistir a segunda vez. Gente, que eu chorei fui muito. ao cinema, Eu sou sério, traumatizado com até o hoje com esse filme. Torinho e com o Bruninho Galhaço, gente. Eu saí do filme, eles me olhavam com vergonha de mim. Eu saí eu tava chorando assim, vergonha. Eu mesmo tava com vergonha de mim. Eu escalonou assim, foi pra lugares que eu não… Não, é traumatizante, né? Porque e eles passavam pra gente como se fosse um filme de cachorro. Eu nunca mais vi filme de cachorro. O trailer da Globo na tela quente, Sessão da Tarde, sei lá… Parecia um filme fofo Era de cachorro. o labrador correndo na sala com a criança e tal. Aí quando você vê, você é uma criança traumatizada. Traumatizada, Cara, eu nunca Você fala mais. assim, meu cachorro vai morrer também? Mãe, Não, ontem… ele tá mais velho do que o cachorro do filme, velho. Cara, ontem o TikTok Vai morrer esse salsicha agora? À noite, eu assim, eu jantando, depois do ensaio, vou ver uns negócios pra ficar feliz enquanto tô jantando. O TikTok me mandou um vídeo de uma mulher se despedindo de um cachorro que ela ia fazer Ai, Cara, eu juro, eu comecei a assistir, fiz… Nossa, que bonito. Deu
sei lá, 20 segundos, eu falei, eu não vou assistir essa porra. Que isso, 11 Eu horas não da choro noite? mais. Não, 11 horas da noite? Que isso? Vou ficar chorando por causa do cachorro dos outros? Resgate de animal, esses vídeos de resgate de animal, Ah, só que eu não pelo amor de consigo Deus. parar de ver. É, Ai. porque também vai viciando, o e aí algoritmo você- vai mandando. E aí eu falo assim, puta, porque no final o cachorrinho vai ficar bonito. Eu também sei que ele amo. tá na A rodovia redenção do fodida. cachorro, né? Eu Só que gosto às vezes não daquele... acontece. Você já viu aquele vídeo que o cara vezes é só pega… isso. Ah, não. O cara pega um que parece um ratinho que depois vira uma raposa? Sim. Eu amo esse. É maravilhoso. Não, Ai, eu é caio em muito todos bom, esses eu também daí. caio em todos. Ah, para o carro, chuva, os gatinhos que vêm, aí pega o Vamos ver gatinho. se a gente vai cair no Surto News. Bora de Surto News com a primeira notícia. Homem vai ao motel com 2 mulheres, não tem dinheiro pra pagar e mãe vai ao local quitar a dívida. Minha mãe faria muito isso. Mas e você, faria? Ah, não sei. Não, hoje em dia não, né? Não, isso eu sei, Mas né? numa etapa da vida, Hipoteticamente, né? o André do passado, o André que não fazia terapia e que não tinha o amor da vida dele. Amigo, mas peraí, você vai no motel com 2, aí você vê que não tem a conta, você liga pra mãe pra pagar, melhor liga pro brother, não? Tipo, fazer sua mãe ir lá, quitar sua dívida e Não, ver as nada a 2 ver. mulheres Parece com você. pensão, Eu né? nunca tive amigos, né? Então. Ah, Que chora. isso? Mas minha mãe, a gente. A O minha André é mãe- tão mentiroso, né? Nunca tive amigos. Você vai na festa com ele, volta a dizer. Mas quantos são amigos de verdade? Ah, Vamos falar sobre isso? Ai, Quantos você pode ligar pra pedir pra pagar, né? A conta do quem motel? pagaria? Alguém pagaria essa conta do motel pra Com você? certeza, nossa. Você ligaria pra quem? Eu ligaria pra Bruna, minha melhor amiga. E que a Bruna, eu ligaria pra ela assim, sei lá, qualquer Amiga, coisa. vem, os 2 são ótimos. É, fala, amiga, olha, paga se quiser ficar e fazer um OnlyFans. A gente hoje eu aproveita. ligaria pra Foquinha pagar. Você vê que Olha, casal Modi. maravilhoso. Ó, Modi, eu deu tô ruim. no motel com 2. É, Sim. mas ó. Cara, é, mas assim, não, ligar pra mãe pra pagar um motel, eu acho que é o fim. Ah, é caído. Aí já. é Não, é. humilhante, né? Uma coisa é você ligar realmente pra um brother, um amigo, uma amiga, e falar, cara, vem Pendura, aqui, me fala, salva. deixa a sua vida lá, deixa seus documentos, fala que você vai pagar depois. Não, acho que não tem mais essa, não. Não tem, né? Não, acho que você tem que pagar, ou então você foge, igual tem esses vídeos da galera pulando o muro de motel e indo embora. Mas tem um detalhe ainda. Ah, lá, ele Que guardou. ele ainda acabou preso porque ele usava a tornozeleira eletrônica e ela estava desligada. Então a polícia chegou lá e viu que a tornozeleira estava desligada e ele ainda foi levado como suspeito. Humilhado, né, gente? A Homem. humilhação, ela… Homem. Homem. Caramba. Humilhação. Homem. Cara, juro, você vê o cara, a mãe dele tá lá, e além da mãe dele pagar a conta, a mãe dele teve que ver ele sendo preso. Ou seja, Mas você- deu desgosto pra Você mãe. pode Muitos. desligar a tornozeleira? Eu tô preso em outra informação. É, eu também. Isso que estranho, né? Será que quebrou a tornozeleira? Descarregada, segundo ele. Descarregou. Ai, descarregou. Imagina. Que loucura você. Ai, peraí, preciso carregar. Ih, acabou a bateria aqui da minha tornozeleira. Porque preciso eu ia carregar. pôr na cabeça que vai assim, cara, eu vou desligar pra transar. Mas por quê, Não né? sei, então. Ah, vai porque- que escutam. Que Não isso? sabe as coisas que tem. Não, nunca se sabe, né? Tem Como é alguém que lá a, do outro lado ouvindo. a Todo mundo de tecnologia avançou tornozeleira, muito. Transando. Próxima, Lê. Bora, essa é curtíssima. Joelma diz: não beijo na boca há 7 anos e nunca tive tanta paz. Gênia. Eu te entendo. Eu também. Você tá vendo? Cara, mulheres héteros que se relacionam com homens. Eu acendo uma vela por vocês todos os dias, pedindo que Deus elimine cada um desses homens. Porque, olha, realmente, né, com todo respeito, né, que Não, tem não. um ou outro que às vezes se salva. Sim. Compacto da sua Não é, mas indignação. assim, cara, quando ela fala, Joelma, se você de repente fosse uma mulher sapatona, você já ia estar, esses 7 anos, você já ia estar feliz com uma mulher morando num sítio, você 8 gatos. Mas como ela é uma mulher hétero, e vamos lembrar que ela saiu do Chimbim. É, gente, tem que entender também quem era esse. De onde vem, né? né? Às vezes é um De trauma onde vem também, o que né? come. Eu, se é um fosse trauma. marido do Chimbinha, também teria um trauma de passar anos sem querer. É. É. E ela ainda teve Covid 89 vezes, Ela né? teve? 89 Teve. vezes. Ô, bichinha. Então, assim, Acho que ela bateu o recorde de Covid aí do, É, dos eu, artistas. mundo, eu eu fui acho. a paciente 3, né, do Covid. Pugliese, Preta e eu, logo em seguida. Sim. Mesma festa. mas você não foi foda-se a vida, por Precursora, isso né? tá aqui. É. Sempre Já abrindo os Pugliese. caminhos, né? Sempre abrindo os Ela é caminhos. precursora É, eu demais. sempre fui. Exato. Eu lanço boys. Vírus. Eu pego, eu lanço boys, vírus. Lança boys podcast. como assim? É aquela que pega o boy no começo e aí depois todo mundo se interessa e você lança pro Ó, você mercado. podia começar a lançar uns cara bom
já faz todo esse setup pras mulheres, igual a Joelma, poder beijar uns caras mais legal. Vem aí o Fepaquera. Fepaquera é um novo programa não que eu é? acabei de criar Ótimo. junto com o André, meu amigo criativo. Fepaquera. Fepaquera. Vitor também vai fazer toda uma onda astral. Aí a gente tá? faz um FepaCast. Aí a gente já vai faz o sair com o FepaCast Kit com o Deck daqui Fepapinho, Fepaquera. Isso. E o Fepaquera vai ser o E meu o programa. Fepastral, que é pra gente ver Fepastral qual já tem. É, Ai, que tá vendo? tudo. Que é pra gente Viu? fazer o match astrológico. Um match astrológico. Que às vezes André, é isso. você escreve isso? Sim, já tá. Olha, e Eu tenho Joelma. muito A projeto com Iá meu irmão já tá aqui trabalhando. Já tá. Ai, então Cara, tá e bom. programa Joelma é canceriana. Ah, ela é? Pra uma canceriana falar que tá 7 anos sem amor, né? Nem sem beijar na boca, sem amor. É porque o trauma dela com Chimbinha, a gente já esperava. Eu acho também. que o futuro dos héteros aí tá na mão da Fepa agora. Que tá solteira. Não é de graça que você tá solteira. Não. Você Não vai é? fazer essa seleção Exato. natural. Mas é muito trabalho. Ah, tá. Eu vou fazer uma seleção natural de quem vale. E aí Isso. você vai dar a chancela. Quer dizer, E tipo aí assim, eu- Joelma, Joelma, pega esse aqui. esse aqui, Isso. ó. Tá. Esse aqui. Vou fazer Aí- uma… Um FepaMatch. Um É, Fepa- isso. Como é que é a pessoa que faz prova das coisas? Como é que é o nome? Sei lá. Sommelier de boy. Sommelier de Isso, boy. isso. É isso. Eu acho que é Sommelier isso. de macho. Tá bom, As sommelier de mulheres macho. héteros. Tá, contem contam com comigo. você. Joelma, tamo junto, amiga. Vou te indicar alguns. Tá? Ah, já tem alguns pra indicar, sim? Hã? Tem alguns pra indicar? Falei isso. Oi. Ai, que louco. Que louca. A louca. A louca. Ai, a louca. Próxima, Lê. Uma última, mais fofinha, mais de boa. Elefante invade supermercado na Tailândia e come muitos alimentos, deixando um prejuízo só de R$ 175. Ué? Econômico. Não, mas Eu vi pera. esse vídeo é muito bom. É muito fofo, porque não é inteligência artificial. Você vê claramente que é um elefante. Agora que você fugitivo. falou, eu já fiquei pensando, será não, que não eu caí não. nessa? Não é inteligência Ele não tava artificial. segurando a passagem, assim, Não. né? Fazendo Não, carinho. não Eu dá pra- caí nessa coisa da passagem Teve um do de leão canguru. agora que é fakezaço. assim. Não, mas É esse fake o de leão? É. O do elefante não é fake. Você vê que é um elefante de vida. Como Não é- você faz Ai, isso? que tem vida. Ele não é um elefante, não é um tem colorido alma. diferente. Ele tem alma. E ele tá ali incomodado, mas ele tá ali comendo, ele tá ali naquelas gôndolas Ele tá se virando, né? antigas. Mas Ele tá achei se virando. barata a conta do elefante. Por quê? O que ele Porque comeu? eles são econômicos, cara. O elefante, ele não gasta muito mesmo, entendeu? Ele não incomoda muita gente. Não incomoda. Não incomoda Não, muita né? gente. Mas se fosse entendeu? mais, Sim. né? Agora, será que ele comeu a massa de tomate que é elefante? Será que era isso que ele tava buscando? Ah, aquela lá, como é que é o nome daquela? Elefante, não é não? Da turma o da nome é Mônica? elefante? É, acho que sim. Pomarola, né? Alguma coisa Aliás, assim. Vocês Onde viram o que foi mesmo trailer? isso? Aquela fofocando no meio da… Vocês viram o trailer do filme do Maurício de Souza? Sim. Gente, fiquei tão emocionado. Foi a última vez que eu chorei. Olha, só assistindo o Ai, trailer. achei Muita gente chorou com esse trailer aí que fofo. eu vi pelos Fiquei muito comentários. emocionada. Eu vi no do Google Gloss. Cara, e Mauro Souza, né? Gente, o filho O fazendo filho pai. Ele é fazendo bom pai. ator. Pelo menos pelo Que sorte, trailer. né? É, porque Não, imagina não, se porque fosse podia ruim. ser. Imagina, o filho ator que é ruim. Nossa, aí não. Contar a sua história. Mas sabe o que é o melhor dessa história do Maurício de Souza? O Mauro é um homem gay, né? Casado com Rafa já acho que há 17 anos, 15 anos. E o Maurício de Souza, que é esse baluarte da animação não, né? do Do desenho, cartoon brasileiro. Ele sempre apoiou o Mauro. É uma relação de pai e filho. De muito amor. Onde demonstrar esse amor talvez fosse um momento. E é um que homem era… de quase 90 anos. Então a gente tá falando assim, quando a gente fala de homens que não apoiam LGBTs e fala, é porque eu sou de outra geração. Cara, Maurício de Souza tem idade pra ser pai desses homens que falam essas coisas. E ele muito aberto, muito generoso com o filho sempre, muito amoroso, carinhoso com o filho, com o Rafa, que é o marido. Então acho que tá aí esse bom exemplo, A gente né? tem bons exemplos. De homens interessantíssimos falando coisas super interessantes na terceira idade. E vocês acham que… Acabou, né, o Surto News? Acabou, né? Acabou. Depois de um elefante, né, a gente depois vai de um pra elefante, A onde? gente vai veio do pra onde? elefante no negócio. E vocês acham que tá mudando esse lance todo do homem demonstrar suas vulnerabilidades, o amor que eles amam, falar sobre isso, trocar com os amigos ou em algum lugar seguro, de alguma forma… É só impressão, como eu tava na dúvida no acho. início, ou realmente estamos aí caminhando para uma nova era de Eu acho que homens mais É sensíveis? sempre bom a gente pensar que a gente vive numa bolha, né? Sim. E aí, às vezes, a gente lida com essa bolha achando que o mundo tá mudando, mas a gente sabe que não.
Não Então, dá pra eu continuo romantizar. achando que esses mesmos pais, esses mesmos héteros vão continuar aí, porque acho que vai precisar de algumas gerações para isso mudar. Sim. Mas é isso. A gente escolhe bolhas pra gente até se proteger, né? É isso que a gente Sim. falou. Não ando com pessoas que não fazem terapia. Sim. Já é uma bolha. Já é a que bolha. a bolha de quem faz terapia. Já é uma bolha que. Pô, Bolha da bolha. Né? Bolha da bolha. Até porque nem sempre, apesar de que tem hoje lugares onde você encontra terapia ou mais barata, Sim. ou até, né, Acho que é a questão mais de pensar cabeça sobre isso. mesmo, exato. Eu acho que o problema é tão grande que a gente pode falar que melhorou, mas ainda tá longe de ser bom, entendeu? Porque eu acho que o problema, quando a gente fala o machismo, talvez seja o problema número 1 que a gente teve na sociedade, desde sempre. A sociedade, ela foi construída, sociedade ocidental como a gente tem, principalmente, ela foi construída toda baseada no machismo. A partir do machismo, a gente discute posse, a gente discute outras questões que vieram a partir dessa coisa É de… só você ver as guerras aí, né? Quem são as pessoas que decidem entrar em Cara, guerra? tirando Margaret Thatcher, todas as outras guerras do mundo foram feitas por homens. Pra ver Entendeu? quem é o Tanto mais poderoso, quem é o mais forte. quem é o mais forte, quem tem mais A que custo, poder né? bélico, a que custo, entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala, tá, hoje é muito mais comum do que era antes você encontrar homens que sejam mais legais. Entendeu? Então, assim, talvez se a gente fizer um recorte de 100 anos, Sim. só se a gente falar assim, tá, só das leis que foram criadas já dá pra ver, né? Uma Dá lei uma Maria da melhoradinha. Penha existir, Exato. já É mostra o- que a gente evoluiu. Sim. Mas o problema é tão profundo e tão grande porque o machismo, né? A gente tá sempre esperando que a pessoa que é a mais privilegiada por esse sistema, que é o homem, olhe para os próprios privilégios e fale: eu vou ter que abrir mão deles. É porque ele tá ali, né, no topo. Claro, né, então assim, você virar pro… pirâmide. Sabe assim, a gente, às Sair vezes daqui hoje… porque… Um homem, eu já tive isso assim na família, de eu chegar num homem da minha família e falar: você é machista com a sua esposa. Porque ela que faz a sua comida, ela tem que servir o seu prato, ela tem que ficar te esperando na porta do banheiro pra colocar o chinelo em você. Eu falei: desculpa. Nossa, isso daí? Só que a resposta dele era: eu não sou não. Ela trabalha, ela estuda, eu não bato nela. Aí eu penso, não. Parabéns por fazer o mínimo pra não ser preso. Então, assim, Desconstruído, hein? você É. entende? Quase o Thiago York É. da minha família. Então, assim, eu acho que tem um lugar onde o homem ainda tá engatinhando. E é por isso que tem essas histórias, já pegando o gancho da Joelma, que tem essas histórias de mulheres que ficam muito tempo sozinhas. Como a minha mãe, por exemplo, desde que meu pai morreu, ela fala: não tem homem pra mim no Brasil. Tipo, Xuxa. Xuxa. Tá indo Porque, pra Espanha semana que vem, né? cara, se minha mãe tivesse dinheiro, acho que ela ia pra Itália, que ela é bem católica, acho que ela ficava lá. Mas tem um negócio de que as mulheres evoluíram muito. Porque foram se empoderando, foi entendendo. O movimento feminista foi fazendo isso, chegando cada vez mais nas mulheres e os homens. Então, assim, anos-luz pra trás. É, porque você já estava um pouco para trás, mesmo ocupando um lugar, né, um lugar mais alto aí nessa cadeia, agora com o empoderamento feminino, junta isso com uma… espremer essa latinha, né? Com medo, né, agora? Com o medo, com várias coisas. Vou Então, perder às tudo isso aqui que vezes, eu tenho? o cara também não é nem só sobre isso. Tem esse lugar, mas também, às vezes, os caras também estão querendo tentar, mas também ficam ali… Mas não como larga que eu o vou osso agir? também, né? Não, jamais. Eu quero tentar, mas aí nasce o famoso esquerdomacho. É. Que é o cara que é tão machista amo. quanto qualquer outro, mas o discurso é Bukowski, diferente, é né? Belchior, É. eu entendo as mulheres tal qual Chico, sabe? Então o discurso fica bonito Santa Cecília, mas no final das contas… ele- Joelma. Na vida real, a Tamo gente conhece. junto. Você entendeu, Amiga, Joelma? E tamo assim, junto. só botando uma Bota veneno, pitada… bota, vai, fala eu mesmo, hein? gosto. Ué? Fala mesmo, vai. Eu abro, você eu sabe, abro, André. abro. É. Homens gays não estão muito atrás, não, viu? Então, era isso que eu queria Porque saber. depois que eu fiquei solteiro, eu descobri que o mercado de homens gays é terrível. Mesmo os mais novos? Terrível. Os mais novos não sabem se relacionar, com todo respeito à geração Z que nos ouve. Os mais novos não sabem se relacionar. Não sei se é porque eu tenho 35 anos, já tenho outra referência. E os mais novos ainda têm uma coisa, uns relacionamentos… Muito fluido, muito bobinho. fluido. Eles são… O que eu sinto é que os mais novos são menos ciumentos. Sim. Tem menos Posse. questões de posse, mas ainda tem muita imaturidade emocional. Sim. Os mais velhos já tem uma coisa que assim, cara, quantos homens eu tentei me relacionar esse momento que eu tô solteiro e que quiseram me controlar.
controlar, eu percebendo que existe um controle, A existe manipulação. sabe, uma coisa assim, sabe, até uns discursos de falar, não, é porque a gente que é homem, eu fico… Que papo é esse, sabe? Então, por isso que eu não faço muito essa distinção. Acho que tem mais chance de você encontrar homens gays mais legais, porque a gente é botado abaixo de cu de cachorro igual mulher. Então, muitas vezes a gente se une com as mulheres pra falar mal de homem hétero. É o que a gente fez aqui hoje, no caso o André veio. No caso, o André, que tá bem no meio, né, da gente aqui. Não, mas aqui é nosso amigo, né? Ele tá do nosso lado. Imagina Hoje se eu não vim- fosse. Hoje eu vim pra me desconstruir, eu vim pra aprender, gente. Ele veio Exatamente. Vim pra ouvir vocês. É um machista em desconstrução, né? Ai, que fofo, ele Mas quer assim, mudar. homens gays também, ó, tão assim. E o que a gente faz, então, gente? É. Ah, cara, Era pra terminar, vai pra cima, né? A ideia. Aê! Ei! Vamos dar um up. Bota o vídeo do elefante Não, aqui se no- você tiver que ensinar, se tiver que ensinar algo pros homens, os homens que estão dispostos a, sei lá, mudar sobre sentir, qual conselho vocês dariam pra gente terminar mais fofo? mais fofo. Fofo ou não também. Além da briga. terapia, né? Pode brigar. Pode ser Terapia esse é o ótimo. conselho, Não, pode porque ser. Isso aí serve pra todo mundo, né? Mas Isso é básico. Esse É, é básico. deveria ser. Olha, eu diria, ouça. Bom conselho. Ouça. de verdade, não é pra fingir. Ouvir. Não é assim, não é ouvir esperando pra falar e não é ouvir esperando qual vai ser o argumento que você vai usar pra retrucar o que você tá ouvindo. É ouvir de fato. Então, quando você vai ler algum artigo, quando você vai assistir um vídeo, quando você vai ouvir pessoalmente, principalmente uma mulher falando sobre questões machistas ou outros homens que já viveram essa experiência, já se desconstruíram em algumas coisas, ouça. Eu acho que o homem é muito ensinado a ser ouvido. Então, a gente tem que falar, o palco é nosso. Começa a reparar, é uma coisa que quando alguém me falou isso, eu comecei a reparar que eu ando muito com mulher e às vezes eu começo a falar e eu percebo que as mulheres ficam quietas. É uma coisa que é natural. A gente já coloca uma voz mais alta pra falar mais alto e é natural que as outras pessoas fiquem quietas pra ouvir. Então, quando a gente aprende a falar, tá, eu tô numa roda, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Mas também não tô julgando, eu tô ouvindo. Você começa a perceber que o mundo não é como você imagina. Não tá girando ali, E né? que o mundo não é pra todo mundo como é pra você. Principalmente quando você, como homem, a gente que é homem, vai ouvir uma mulher falando, aí você vai falar, cara, eu não fui criado assim. Eu não tive essa experiência. Que coisa doida. E aí você tem a chance de repensar. Mas primeiro você tem que… Ouvir. Gostou, André? Ótimo. Aceitar a Ouviu, crítica, André? então é um Aqui, negócio… Ouviu? Não, aceitar crítica. Esse daí é Esse é bom também. Que é muito bom quando você acha que você sabe fazer tudo e alguém chega… uma mulher chega e fala assim, então, isso daqui… Você não acha que é muito… Não, Aí, a primeira coisa que você faz é do tipo assim… não. Até parece. Desmoraliza, né? até parece. Que loucura, né? Você E não aí- sabe. E aí agora, quando você aceita a crítica, aí você fala assim… vou tentar entender por que ela falou isso. E aí você… Pode Papo de quem faz terapia, Você né? pode não acatar. terapeutizar. No final Sim. mas você fica com essa pulguinha. Cara, e é uma delícia, porque se questionar é um negócio que, assim, independente se você é homem, mulher ou não, mas assim, se questionar é um negócio que a gente não tem lado ruim disso. Porque mesmo que você chegue à conclusão de que você estava certo no final das contas, Você elaborou. e você passou pelo filtro de você se colocou num lugar que é mais vulnerável. Fala assim, eu posso estar errado. E humilde também, né? E humilde. E humildade sempre, né? Humildade Até certo sempre. ponto. Ah, isso é bom, Encerra, isso é bom, gente. gente. Humildade. Aí você não queria encerrar pra cima? Não. O Vitor falou, ouça. André falou, aceita críticas. E eu vou bem mais leve. Num sentido assim… É muito mais simples. Quando tiver um papo do o que a gente vai pedir pra comer, escolha você. Se eu perguntei, mas aí é dá briga. porque eu quero que você escolha, tá bom? Obrigada, isso já tá ótimo. Isso pra mim, ó. Uou, gol! Mas aí que se ele escolher, você vai criticar a escolha dele? Ai, não vou criticar, vou acabar como? Como que a gente vai acabar? Humilde. Humildade. Uma coisa meio Leão Lobo, né? Humildade já. Humildade Não já. era assim? Não fazia uma coisa assim? Ele faz Quem? assim. Ah, Dignidade já. Dignidade mas já. o nosso é humildade Aí é já. pra dentro, é uma coisa bom. mais Tá interna, bom. introspectiva. Humildade Humildade já. já. Gente, que surto. Amei, meninos. Até o próximo surto, gente. E vão lá assistir a peça do Bom, Vitor. Exatamente, estreia dia 6 de julho no Teatro Sabesp, Frei Caneca, todos os domingos às 8 Pode horas da falar mais noite. devagar. Gente, Não não tem ao Tá na vivo. rádio metropolitana. Ah, não tá na Rádio Metropolitana, É. é que eu tô com coisa, achei E que… o Ninguém tá Donos da entendendo. Razão é quando? Donos da Razão, toda quarta-feira, no Spotify. Vídeo, áudio. Vai pro canal da Foquinha também. Então, Donos da Razão, tá lá toda semana e vai ter a FEPA lá em breve. Estarei lá.
Um trisal. Acabou de descobrir. Um trisal. Será que eles topam? Ai, que delícia. Ai, sabe que eu não sou moderna? Eu sou pura fama. Vocês são modernos? Eu sou moderníssimo. É, eu Sim, não. Ixi. Eu não sou. Foquinha e André também não. Não, super antiquado. Super antiquado. Tchau, gente. Beijo. Grande surto.